E aí, pessoal, já foi dado start aqui na gravação da web aula de hoje, né? Então, sejam bem-vindos a mais uma aula aí de instalações elétricas industriais, né? Então, deixa eu dar uma compartilhada aqui com o navegador. Já relembrando aí da aula passada, a gente fez, na verdade foi eu que fiz a correção, né? Porque na aula anterior eu tinha as letras não tinham saído lá na apresentação, né? Aí por isso que eu repeti a aula. Então, relembrando aqui. Aí se tiver algum arquivo extra, né? Igual essa simulação que eu vou mostrar aqui, é uma partida direta simples, né? Que é o lá da primeira atividade. É, deixa eu. Agora sim, então o navegador aqui. Aí daqui a pouco a gente olha outra parte. Então, quando tem um material extra, né? O monitor já deixou o rótulo aqui, né? E lembrando que eu tô abrindo só essa sala aqui, né? Mas nas outras vão estar a mesma coisa, viu? Tô usando essa aqui de Caruaru, porque quando eu abro as 5 abas aqui da turma, aí a live e o stream fica mais pesado. Aí esse diagrama de hoje, né? Lembrando, pessoal, né? Quem não, que às vezes não assistiu alguma aula aí passada, né? Eu, na primeira aula, mostrei, ó, que aqui na aba Biblioteca, né, tem os vídeos aqui de um professor aqui no... ele tem um canal no YouTube, né? E tem uns simuladores aqui bastante interessantes. Esse aqui, que é o Cadissimo, né? Até eu tomei o cuidado para pegar a mesma versão, né? Porque dependendo aí da versão, é igual lá no, lá naquele de o Fluidicin da Festo, né? O pneumático e hidráulica, dependendo da versão, a versão mais atual é a 6, né? Dependendo dela, você não consegue abrir se você, por exemplo, elaborou o circuito na versão 3 e aí você está tentando abrir ele na versão 6, ele, né, simplesmente ele dá um erro, né? Então eu tomei o cuidado de pegar essa mesma versão aqui do professor e ele tem esses, né, esses exemplos aqui de partida aqui, né, para vocês fazerem a simulação, né, e poder utilizar esses conhecimentos lá na hora da aula prática, né? Porque tem até na aula prática, você, dependendo aí, né, o professor leva você lá no laboratório de informática, né, para testar o conceito, né? Às vezes eu mesmo, quando eu ministro aula presencial, eu gosto de na primeira, geralmente as aulas são no sábado, né? É, igual aqui, ó, de vocês e também são no sábado. Aí, geralmente eu gosto da parte da manhã mostrar o experimento, a simulação do experimento aí, né? A gente discutir e aí depois na parte da tarde a gente vai lá para os quadros e monta e faz as montagens, né? Ô, professor, Sim, eh, quem estava com a gente, eu acho que era Mirella, era, dando a prática justamente para a gente, né? Passou 2 aham, semanas. Sendo esse terceiro agora, já vai ser outro professor. A gente já conversou, a minha turma, com sim, o Senai para ver essa situação, para pelo menos a gente tentar ficar com um professor na UC, entendeu? Porque entendi. a dinâmica, por exemplo, Mirella, ela tem uma dinâmica muito boa. Qual é a dinâmica dela? Ela apresenta a teoria e vai para a prática. Apresenta a Uhum. teoria e vai para a prática. É, Isso aí a gente eu acho é isso massa bom para porque você aprender, fica até mais fácil. embora vocês vejam que a ideia aqui do EAD, né, você vê mais a teoria, né, mas é bom você fazer ali e geralmente a gente não faz de cabeça. Lógico que quem já está há muito tempo na área, né, vai fazendo as montagens ali de cabeça, mas geralmente você segue um diagrama que é o diagrama do cliente, né, do projeto do cliente ali,
dependendo aí da instalação, vamos supor, você vai montar uma máquina apenas, ou então várias máquinas por uma solução numa esteira, por exemplo, né? Então, dependendo do tipo de solução, o diagrama unifilar, né, o diagrama de montagem, o de força e o diagrama lógico, né, ele segue uma linha diferente. Então, é bom sempre a gente, mesmo na aula, né, embora que a aula EAD seja mais a teoria em si, né, é bom você passar a revisar a teoria do experimento que você vai fazer, né? Geralmente, quando eu estudava lá na Católica, né, a gente sempre fazia assim. Era primeiro a gente discutia, fazia um recordar é viver da teoria e era sempre o mesmo professor, né? O professor da teoria era o professor do laboratório, principalmente na parte aí mesmo de engenharia elétrica, né? Já na parte lá de física mesmo, aí já eram outros professores. Aí os dois eram presenciais, né? Era um na sala e o outro lá no laboratório, né? Então, dependendo, essa parte mais prática era um apenas. Então, pessoal, vamos, só relembrando aqui, né? Tem esses vídeos aqui interessantes, ele explica aí de forma didática aí como que vocês podem, essas aulas extras, né? Como que vocês já podem utilizar essa ferramenta. Lembrando que não faz nem muito tempo que eu me formei o quê? Foi 2008 ou foi 2009, não estou lembrado direito, né? Então, nessa época já tinha, se eu não me engano, acho que o Cá de Cima tinha, mas lá, pelo menos na Universidade Católica, a gente não tinha o costume, assim, de usar o simulador, pelo menos nessa parte de acionamento. A gente fazia tudo ali na hora, ali na mão, né? Às vezes demorava um pouquinho mais, mas é sempre bom a gente lançar a mão de um simulador, né? Para quando a gente não tem acesso aí. Tem até um simulador, não sei se é nessa primeira aula aqui, que ele mostra, se eu não me engano, ele é do Senai, do Rio Grande do Sul, se não me falha a memória. Depois eu vou pesquisar e vou trazer para vocês. É porque nesse curso aqui de eletrotécnica, tem alguns simuladores que eles não estão presentes. Já lá no curso de automação industrial, né, o técnico em automação industrial e o tecnólogo, você tem uns simuladores assim que é a mesma coisa que você está jogando videogame, né? Você tem, inclusive, né? Você pode até utilizar aquele controle, aquele lá do Xbox, né? Para fazer ali a simulação, você no chão de fábrica, né? Dando manutenção, construindo o quadro de distribuição e dando manutenção, né? Simulando uma indústria, tá? Agora vamos lá para a situação de aprendizagem. É, a primeira a gente fez, deixa eu ir lá na nossa pasta. Isso, folha de atividade 1, aqui está ok. Agora, vamos lá. Lembrando, ó, duas atividades, né? Cada um 50. É, essa aqui é da 1. Ah, aqui, ó. Folha de atividade 2. Vamos baixar aqui. Deixa eu abrir aqui a visualização para a tela inteira, que aí fica melhor. Vamos. Ok, ó, essa aqui é a pasta que a gente cria, né? Para as nossas disciplinas, né? Já está um, vem aqui a dois, né? Tem que tomar cuidado, porque às vezes dependendo da disciplina aí que a gente vai estar cursando, tem a SAP 1 e tem a SAP 2. Aí, às vezes, na SAP 1 tem a atividade 1, né? Aí na SAP 2 tem a atividade 1 e 2. E às vezes não fica evidente lá no arquivo, né? Às vezes ele não está escrito SAP 1, SAP 2. Aí na hora que você salva o arquivo e joga ali para sua pasta que você está fazendo as atividades, né? Ele sobrepõe uma outra. Aí quando você vê, você perdeu tudo aquilo que você fez, por exemplo.
Então tomem cuidado. Aqui não vai dar errado porque só tem uma situação de aprendizagem, né? E duas atividades. Mas dependendo, o nome aí ele pode complicar na hora. Deixa eu apagar aqui para a gente não. Daí eu fiz uma análise aqui para a gente até ter uma aula aqui mais dinâmica. Já deixei aqui, ó, na agulha. Eu fiz um pouquinho diferente da simulação que o professor mostra aqui na aba biblioteca, né? Eu coloquei aqui só a partida direta. Depois a gente analisa também a partida direta com reversão, tá? Agora, deixa eu ver, só tem uma, deixa eu ver, deixa eu ver aqui se tem vários, outro descritivo aqui. Tá, isso aqui só fica visível se você estiver em recuperação. Peraí. Não, é só uma SAP mesmo. É engraçado, a SAP não tá mostrando aqui, mas eu salvei ela aqui, ó, pra gente. Daí eu já deixei alguns materiais extras aqui, ó, que daqui a pouco a gente comenta aí. Eu tirei ele dessa revista aqui, que ela é referência aí na área, né? O pessoal da elétrica e principalmente o eletrotécnico, o tecnólogo em eletrotécnica e o engenheiro eletricista, né? E aqui nessa parte aqui a gente fala, né? Eles falam das curvas características. Se eu não me engano, teve um aluno dessa turma aqui que comentou, né? Que perguntou, né? Inclusive é o tempo de reação, né? A gente tem lá os disjuntores curva A, curva B, curva C, curva D, né? E daí você tem essa curva de reação, por exemplo, se não me falha a memória, curva B é o ideal para motores elétricos. Então, nessa reportagem aqui, fala sobre isso. E como é um material, né, é um material de divulgação da própria da revista da EM, né, da Eletricidade Moderna, né, eu posso compartilhar com vocês, né? É porque essa edição especial, ela foi num um congresso que teve EAD. Daí o pessoal compartilhou em PDF, né, a matéria, toda a matéria relacionada à eletricidade, né, nesse volume aqui da revista Eletricidade Moderna. Aí depois aí o que que eu vou fazer? Vou pedir pro monitor deixar naquele mesmo esquema, ó, deixar aqui, por exemplo, como essa é a aula 4, né? Aí vai ficar uma pasta aqui em cima aqui do rótulo da aula 4, né? Com esse material didático extra aí, que são que é o volume, né, de divulgação desse simpósio da revista Eletricidade Moderna, tá? Que aí tem coisas bastante interessantes, tem uma análise lá sobre correntes harmônicos, né? Harmônicos de ordem ímpar, principalmente, né? Tirando o primeiro, que é a senoidal, né? A senoidal pura, né? Mas o harmônico, por exemplo, de ordem 3 aí, né? E outros, né? E outros harmônicos aí que não o 1, né? O primeiro harmônico. É interessante e tem lá o cálculo, como que você dimensiona. Não, tem muita coisa aí. Vai ser um material bacana que vocês vão utilizar tanto, né, se vocês forem enveredar aí pela vida acadêmica, né, ministrando aula ou ministrando treinamento, né, e também na vida profissional de vocês. Então ele vai ficar aqui em cima aqui, ó, desse rótulo da web aula de hoje. Deixa eu ver o que mais que eu tinha para mostrar para vocês. Aqui está. Vamos lá na situação de aprendizagem. Contexto 2, isso. Ó, depois de ter realizado todo o, né, o conhecimento de suas devidas funcionalidades, né,
que se não me falha a memória aqui, esse primeiro, isso, ele fez um teste aqui, né? Esse auxiliar de manutenção aqui, o Matheus, né? Para a empresa Pneu Bom. Ok. Então, contexto 2, né? Depois de ter feito o questionário aí, né? Sobre os equipamentos que ele encontrou lá, né? O diagrama, né, sobre a funcionalidade de cada um deles, né, dos elementos das instalações elétricas, né, o Matheus, né, dos dispositivos, dos motores, Matheus, ele deverá fazer a interpretação dos comandos elétricos que estão representados em diagramas de potência, né? Então, sempre você tem, vou aproveitar aqui, né, esse arquivo aqui do CAD-Simo, né? Então, quando fala diagrama de potência, essa parte aqui, ó. Você tem um disjuntor motor, né? Você tem o contator, o relé térmico, a máquina elétrica em si. Então, você tem a parte, o circuito de potência, né? O que vai dar força motriz aí, né? Para a máquina elétrica em modo motor ela girar, né? E daí eu utilizei uma funcionalidade, que esse cá de cima aqui, pessoal, ele é simples, porém ele tem assim muita coisa interessante aqui, tem um relé, né? Acho que é da Schneider, se eu não me- ou é da Siemens, né? Que você tem tanto ele como diagrama, como você pode utilizar ele na versão 3D. É muito bom. Então você tem a parte de potência que a gente vai ver lá na atividade, né? E você tem a parte lógica, a parte de controle, né? Dependendo aí, a parte de controle, por exemplo, ela pode ser energizada com tensão contínua, dependendo aí, né? Ou ela pode também ser, né, a parte de controle, né, ser energizada com tensão alternada da própria rede que alimenta o circuito de potência. Então você tem essas opções, né? Por exemplo, né, eu sou consultor e eu também analiso, eu faço teste em placa solar, daí a gente utilizava uma versão, ela é muito boa, viu? O problema é que quando até eu esqueci que é chinês, né? Aí é um nome lá meio estranho. Ele vem numa caixa, né, parecido até com essa caixa aqui, e ele é plug and play, ou seja, você faz instalação, por exemplo, você pode utilizar por um sistema lá, com um motor de corrente contínua, né, para ele fazer o recalque da água num poço artesiano, por exemplo. Ou então, né, fazer esse recalque da água para alimentar o açude, para dar né, água para o gado aí de uma fazenda, né? Então, a gente utilizava bastante essa versão plug and play, só que quando ela dá problema, como ele é direto da China, você tem que, né, devolver o que deu problema e pegar de volta, né? A questão é que você, por exemplo, para justificar, 5 tinham que dar defeito para você enviar de volta lá no navio, nos containers, né? Então estava dando um problema, né? Um probleminha financeiro aí, né? Lá para a empresa. O que que a gente fez? A gente resolveu pegar essa caixa, né? Essa caixa preta que já tinha inversor de frequência, tudo ali plug and play, era só instalar e pôr para funcionar, né? Para rodar. A gente resolveu pegar um inversor de frequência, por exemplo, né, um da WEG, aquele, não sei se vocês já viram desse modelo, porque geralmente lá no Senai, se não me falha a memória, a gente utiliza esse daqui, ó. É o CFW, alguma coisa 8. Se eu não me engano, é esse aqui, ó, que vocês têm acesso lá no laboratório, né? Então a gente utiliza o CFW 500, em que ele tem, aí tem a versão Solar Drive. Essa versão Solar Drive, você pode tanto utilizar, né, a energia direto da placa solar, né, que é em tensão e corrente contínua, quanto a energia da rede, né, que é em tensão e corrente alternada, né?
E qual que é o problema de utilizar essa solução, né? Vamos começar primeiro pela vantagem, né? Se der defeito e atestadamente até hoje, né, dos anos que eu trabalho lá, nunca deu defeito esses inversores lá da WEG, né? Se der defeito, nós estamos aqui no Brasil e a WEG, ela dá ampla assistência para os projetistas, para o pessoal que faz manutenção. Inclusive, tem um telefone, tem um 0800, depois eu vou procurar ele aqui e divulgar para vocês, né? Nesse 0800 tem lá uma equipe que ela te ajuda em qualquer solução com os equipamentos, daí tem um menu lá, né? Ah, você está mexendo com a soft starter, né? É um inversor de frequência, daí ele pergunta, né? Faz a- o, com- é, o robô lá faz uma pergunta, vai fazendo as perguntas para filtrar, né? E aí ele te encaminha para um especialista da área e ele te dá a solução, ele te ajuda bastante, envia até no seu WhatsApp um diagrama da possível solução que você pode utilizar, né, para você conseguir fazer o seu implemento. Isso é muito bom porque gera confiança, né? Se eu tenho um fabricante que tem uma equipe, né, de plantão, né, para te dar apoio sobre a implementação dos seus produtos, é óbvio que você vai confiar nele, né? E realmente essa da WEG, eu não sei de outras, né? Mas ela é assim bastante confiável. Só que você tem que configurar, né? Aí é a desvantagem. Você tem garantia, está aqui no Brasil, né? Tem alta confiabilidade, só que você tem que configurar. A vantagem desse chinês é que você não precisava configurar, porém, né, você tem que enviar ele para a China e isso aí gera um custo muito alto que, né, se não der defeito vários, né, se der defeito um, né, dá um prejuízo. Se der defeito vários, aí dá até para você. Se eu não me engano, o ponto de equilíbrio, a gente fez um cálculo lá, dava em média cinco defeitos, aí compensava eu enviar de volta, né, o sistema para, né, para garantia, para dar manutenção, e eles enviarem um novo, ou então ele feito, né, manutenido, né? Então, assim, a gente tem que buscar sempre, né, algo mais confiável possível para a gente dar a manutenção. Então, geralmente, a gente lida com o diagrama de potência, né? Quando a gente vai num projeto, né? O diagrama de potência ele vai estar lá e o diagrama lógico, né? Para você fazer a interpretação, né? Daquele experimento ou daquele projeto que você vai implementar ali na indústria. Então, diagramas de potência e comando, como também compreender os tipos de ligações presentes em motores, né? Ligação de partida direta, partida indireta, né? Aí a direta com reversão, né? Aí quando você faz a reversão, eu acredito que vocês já devem ter, se não fez, já estão a vias de fazer, né? Aí quando você faz a reversão, além do selo, você tem que fazer o intertravamento do selo, que é inverter, se não me falha a memória aqui, fazer inversão aqui das bobinas, né? De um normalmente aberto de um com normalmente fechado do outro, né? Porque quando você aciona o normalmente aberto, igual está aqui, né? Ele torna-se normalmente fechado. E o normalmente fechado, quando você aciona, ele torna-se normalmente aberto, né? Então, essa lógica inversa, quando você faz da bobina né, do comando, por exemplo, do sentido horário, quanto para o sentido anti-horário, aí você chama essa ação, né, de intertravamento. Aí você fazendo esse intertravamento, você aciona o motor para ele girar para a direita, né, para o sentido horário, e se por acaso você tentar acionar lá na botoeira para o sentido horário, né, ele não vai acionar porque ele vai estar intertravado. Ele só acionará se você desligar o motor para o sentido de giro, né, em que ele está operando, né? Então, se vocês já não fizeram,
provavelmente, né, o professor lá, o presencial, ele vai mostrar isso, vai fazer o planejamento, igual o colega aí comentou aí, né? E daí, depois que vocês fazem o planejamento, geralmente é na parte da manhã, vocês vão lá para a parte prática, né? Montar, fazer as montagens, aprender as técnicas, né? Você tem que fazer o 5S lá, né? A organização dos cabos, otimizar os cabos ali para que eles não fazer a identificação, né? E a organização deles. Vamos lá. É, as ligações presentes, né? E motores que funcionam com partida direta, né? Ou indireta, né? Tem em triângulo com reversão, né? Na verdade, teria que colocar aqui estrela triângulo, né? É, com reversão, assim, Matheus vai interpretar a lógica, né, de cada um, ou seja, a parte lógica e a parte de força, né, certificando se realmente a nova máquina está devidamente testada e pronta para ser entregue à produção, né. Assim, após todo esse desafio vencido, Matheus irá ter desenvolvido habilidades, né, para tornar-se um excelente eletrotécnico aí, né, ou beleza. Aí agora a atividade 2, né? Depois desse contexto aí, né? Preencher o formulário de prática com a interpretação e análise. Ah, são 5 esquemas, né? É porque eu estava meio na dúvida, né? 5 a 6, né? 5 esquemas que representam as situações mais comuns, né? De comandos elétricos, né? Aqui a gente está única, né? Como se diz, especificamente na parte de comandos, né? Igual a matéria anterior, era comandos, falava comando elétrico, né? Mas comando elétrico dedicado, né, a atuadores, né, sensores, tudo na parte pneumática e hidráulica, né? Que basicamente o elétrico mesmo, né? O propriamente dito. Depois, com o kit didático de eletricidade industrial, executar e praticar as atividades relacionadas. Inclusive, essa atividade 2 é justamente a atividade que vocês fazem costumeiramente aí, né, no curso, vocês fazem no momento presencial e compreender a representação gráfica do circuito elétrico, conhecer os componentes básicos dos comandos e também a sua finalidade, além de executar a instalação dos esquemas propostos. Beleza. Agora vamos à atividade propriamente dita. Vai estar aqui Professor, esquema só uma 4. dúvida, professor. Sim, sim, pode falar. Essa atividade eu posso mandar pelo Word também ou só em PDF o senhor aceita? Pelo Word, PDF, você pode converter, né? Porque aqui no Word, né? Quando você vem aqui em arquivo, né? Imprimir, né? Aí você pode tanto, geralmente quando não tem impressora, né, na sua rede aí, né, instalada, aí já aparece, né, a impressora. Como aqui não tem, não, tem uma aqui que ela está em rede, né? Aí aparece sempre esse aqui, ó, Microsoft Print to PDF, né? Então você converte o arquivo em PDF. Então você pode fazer dos dois jeitos aí, né? Tanto convertendo ele ou simplesmente aplicando aqui direto no Word, né? Atualmente eu gosto de fazer direto no Word, porque eu utilizando aqui a mesa digitalizadora, né? Eu consigo, né, fazer intervenção aqui, né? Diretamente, né? E é como se eu tivesse fazendo à mão, né? Impresso aí o material e fazendo à mão. Beleza. Então aqui tá esquema 1, 2, 3, 4. Aí, cadê o esquema 5? Deixa eu só dar uma olhada aqui. Deixa eu ver. Um é a partida direta, ok. Partida em estrela triângulo, chave compensadora, né? Com autotransformador, que aí tem as porcentagens, né? Você coloca um timer. Se eu não me engano, acho que eu já tenho um pronto aqui. Você coloca um timer
E aí o relé de tempo lá, né? O relé de tempo, ele espera até a máquina chegar ali na velocidade síncrona, né? E ele vai gradualmente aumentando a porcentagem de tensão, né? Porque, lembrando, né, da aula inicial, o motor elétrico, né, tem uma particularidade para ele sair da inércia, a corrente de partida ali no transitório chega a 8 vezes, né? Dependendo da relação corrente de partida, corrente nominal, né? 6 vezes. Muitas máquinas aí da WEG aí, eu já vi a relação de partida e corrente nominal na ordem de 6 vezes aí, por exemplo. É por isso que a gente tem que utilizar essas estratégias aí. Deixa eu ver, autotransformador, partida direta para o motor com frenagem, né? Por corrente contínua. Geralmente é um módulozinho, ele parece um quadradinho assim. E daí, na verdade, não é nem corrente contínua, ele é um retificador de onda. Aí o que que ele faz? Ele pega a onda alternada e aí retifica ela, ou seja, torna ela pulsante, né, na parte positiva lá da onda. Mas aí, como, né, como se diz, a, ela sem estar retificada vai estar desse jeito, né? Depois que você retifica, ela não necessariamente fica contínua, né? Ela fica pulsante. Daí, né, você rebate a senoidal aqui para cima, né? E fica só no polo positivo. Só que o gap entre ele, né, voltar de novo ao máximo, né? Porque aí lembra que a gente tem as variáveis, né? A tensão de pico, que geralmente o osciloscópio, né? Os analisadores de energia conseguem enxergar, né? Mostrar ali na tela. E os multímetros, geralmente, eles enxergam, né? Lá na IHM deles, eles mostram a quadratura aqui, né? Que é a tensão RMS. Então, aí para essa frenagem aqui, você não precisa. Aí para ela ser contínua de verdade, aí você teria que, depois da retificação, né, ou por ponte completa, é, aí na verdade, essa daqui é a característica de uma retificação por ponte completa. Se for uma retificação incompleta, fica mais ou menos lá no osciloscópio desse jeito aqui, ó. Aí você tem a parte inversa aqui, né? E a ponte incompleta é assim, ó. Você tem um gap grande aqui, ó. Daí, aquele módulo, o módulo que tem até ele aqui no CAD, né? Ele é um ponte completa, porque aí o gap aqui é muito grande, e daí a pinça lá na hora que ela faz a frenagem por corrente contínua, ela pode ficar um pouco mole ali nesse espaço de tempo. Mas lembrando, né, que a frequência da rede é 60 Hz. Aí, se fosse mesmo corrente contínua de verdade, aí eu teria que, ou depois da fase da ponte incompleta, né, o que não o que o módulo que você coloca, o que tem aí no mercado, né, ele faz uma retificação por ponte completa e daí você coloca um capacitor em paralelo, né? Aí sim, quando você põe um capacitor em paralelo, ele carrega, né? Tem um tempo lá o tal lá, o tempo de carregamento, né? E daí ele vai e descarrega. Só que como dependendo aí da capacitância dele, né? Ele descarrega só um pouco aqui, que o povo chama de ripple, né? Ele descarrega um pouco, carrega de novo, descarrega. E daí lá no osciloscópio você vai enxergar assim, ó. Aí você enxerga uma linha contínua aqui, né? Então você enxerga o início da senoidal aqui até chegar no pico, e daí, se você não apurar lá o zoom, você enxerga desse jeito. Quanto na hora que você projeta lá o capacitor, né, você tem que diminuir o máximo possível o ripple aqui, né, para ele ficar linearizado o quanto antes. Mas essa fase aqui de colocar um capacitor em paralelo para alisar a onda não é necessário. Aí geralmente é um retificador de ponte completa,
se não me falha a memória, ele tem 4 terminais, e daí a frenagem é desse jeito. Daí, como se diz, a frequência lá de 60 Hz, né? E esse gap aqui, ó, bem pequeno em comparação ao gap aqui do ponte incompleta, né? Ele não é o suficiente para a pinça de frenagem ela ficar frouxa, né? Então ela fica como se tivesse corrente contínua mesmo. Já dando um pouquinho de spoiler aí, né? Quando a gente chegar lá na aula, na análise desse experimento, né? A gente comenta melhor aí. Realmente lá na situação de aprendizagem, vocês viram que fala de 5, né? Ó, isso aqui é o contínua, né? É, não tem esse quinto. Eu lembro que eu li agora, aqui, ó, 5 esquemas. É, depois eu vou ver se tá tendo erro aqui, mas na verdade, pelo menos a folha que tem na plataforma de vocês só tem 4 esquemas. Então vamos lá. Isso aqui não, nesse momento não há necessidade agora. Vamos ver o primeiro aqui. Aí eu fiz um resuminho aqui para tornar mais dinâmico a parte aqui, né, de material, e das etapas aqui. Geralmente a etapa tem dois quadrados aqui. Quando ou você está no laboratório montando, fazendo testes, né, seja de forma didática num curso, ou montando lá, por exemplo, tem uma empresa que ela tem, não só aqui em Goiânia, né, mas tem em alguns estados aí, a Eletrotransol, tem lá uma equipe que o pessoal faz, por exemplo, tem um projeto grande de um empreendimento aí, né, uma usina. Daí o que que o pessoal faz? Eles montam o que dá para montar tudo lá na sede da empresa, né? E daí os eletrotécnicos contratam bastante pessoal, né? Às vezes, dependendo da demanda, contrata mais gente, né? E daí eles fazem tudo que dá para montar lá na sede, e o restante ele já leva pré-montado lá para onde vai fazer a instalação dessa indústria aí, né? Então o pessoal faz os testes, né? Então são 2 etapas o teste, né? Que é a etapa de montagem, né? Primeiro você monta, né? E depois você dá o start para ver se realmente essa montagem ela teve sucesso, né? Porque imagina, você faz a montagem, não vamos testar não, né? Vida louca, né? Vou lá na hora né, no cliente, eu vou fazer esse teste, né? Eu gosto de viver perigosamente, né? Então não dá, né, para você fazer isso. Beleza, vamos. Aí, agora a gente vê esse exemplo aqui, ó. Eu utilizei essa botoeira aqui, aí lembrando, né, igual o conselho aí do professor e da professora, né? A gente sempre, ó, tem que nomear com o mesmo, né? Igual lá no quando a gente fez lá as montagens, né? As 2 montagens da atividade um e da atividade 2, né? Na hora lá do diagrama lógico, né? Vocês viram que a válvula solenoide, né? A VS1, eu tanto colocava lá na parte de potência quanto na parte do circuito lógico e do selo, né? Porque aí a simulação ela funciona em conformidade com o que seria a aplicação real, né? Então eu tentei montar aqui o mais, como se diz, o próximo. E a diferença é que esse daqui, ó, ele tá com um fusível, né? Fusível aqui de proteção, né? Tem relé térmico aqui. Além de ter tem um relé térmico, e esse o disjuntor motor, ele já tem integrado nele o relé de sobrecarga, né? Então ele já tem na mesma solução, né?
o relé de sobrecarga aqui já integrado nesse disjuntor aqui, especializado para, né, para essa montagem aqui, para esse start com a partida direta, né? Lembrando que essa partida direta aí, né, o recomendável é que, se não me falha a memória, é até 7,5 CV, se não me falha a memória. Você pode fazer uma partida direta aqui, né, em conformidade. Por isso que acionamentos aí de motor, né, aquele que move a cremalheira aí do portão, né, o acionamento aí de portão automático aí dos prédios, bomba de recalque para motor de, né, piscina, né? Deixa eu ver o que mais que eu lembro aqui de cabeça. Então, assim, potências pequenas, daí é a solução, né? Até 7,5 CV, a solução de partida direta, ela assim, é executável, né? Acima de 7,5 CV, daí a gente já tem que ir para outras estratégias aí de acionamento do motor, né? Da máquina elétrica em modo motor. Então vamos lá, vamos focar aqui. Deixa eu achar aqui o. Ô, professor, Sim, eu, eu fui na Compesa, né? Fazer um serviço lá, só para agregar o conhecimento para a gente aí. sim. Aí lá é uma Compesa ali do Ibura. Tem praticamente 4 bombas lá de 150 CV. Eita, 150. pesado, hein? Aí, o trabalho era o seguinte, eu fazer manutenção na chave do PDE, né? Aí para fazer essa manutenção eu tinha que desligar, tirar a carga. Hum, sim. Aí eu tava vendo lá o rapaz para tirar a carga, ele com um pedaço de cabo de vassoura, Eita, descalço, dentro do hum, quarto de comandos. Eu falei, parabéns, hein? meu amigo, pelo amor de Deus, não faço um negócio desse não. Saia daí, eu vou botar meu equipamento e você me orienta onde vai desligando as bombas. Porque até eu fiquei com medo moço, que desse errado naquela hora. Aí, se eu te disser que uma vez eu vi um eletricista e realmente, e eu sabia que eu conheci ele, né? Eu sabia que ele tinha um curso aí de eletricista predial, né? O cidadão, ele foi fazer uma ligação direta no quadro, né, para energizar, se não me engano, acho que era uma furadeira, uma esmerilhadeira, né? Daí ele literalmente ele desencapou, né, as duas partes aqui do cabo, deu um laço mesmo, né? Aí eu falei, não, não faz esse laço do passarinheiro aí não, pelo amor de Deus. Aí deu um laço aqui. Aí eu falei, ó, aí ele queria jogar no chão, né, para energizar lá a esmerilhadeira. Eu falei, moço, você jogar aí no chão aí, vai dar um curto-circuito aí, ó, vai tocar direto no solo. Aí ele, não, não, calma aí que né, eu sou o Jirai aqui, eu, tá bom, vai, Jirai. Aí ele pegou uma sacola plástica e colocou em volta aonde, né, onde ele fez a emenda, né? Sacola plástica e queria lá jogar no chão. Eu falei, não, cara, pelo amor de Deus. Eu falei, primeiro, cadê seu calçado de segurança? Cadê, né? Eu fui elencando tudo para ele. Eu falei, não, não faz isso mais não, pessoal. Eu acredito, Porque professor, aí, que se você for fazer um serviço para um cliente residencial aí, né, que não tem né, como se diz, não é uma empresa, né, que verifica tudo, que tem técnico de segurança, até que você consegue dar esse migué, né? Mas né, numa indústria e numa empresa, né, se for fazer isso, né, pensa, vai fazer lá um serviço rápido, não, é rapidão, espera só um instantinho, né, não, isso não dá certo. Então, não, o que você ia falar aí? Ia complementar aí, eu pegar acredito, aqui o... professor, que está faltando mais é a fiscalização da empresa em relação à segurança, Não, com entendeu? certeza. Porque, assim, para a pessoa estar desse jeito, eu acredito que os fiscais já têm visto, porque aquilo ali ele fez é natural, ele faz aquilo ali todos os dias.
do Esse mesmo que é jeito. o, Eu como já diz aquele tentei ditado, enterrar né? agora. O que entorta a boca é usar o cachimbo, né? Então, se ele faz isso constantemente, né, e ele está fazendo errado, né, então ele está acostumado, né? Por isso que é bom você, né, no começo vai ser ruim, né? Porque você vai fazendo certo ali, você demora mais. Por exemplo, se você for seguir literalmente todas as regras, por exemplo, de um eletricista de distribuição, uma tarefa simples você demora bastante tempo. Mas eu prefiro que a equipe demore, né, mais do que, vamos dizer assim, um esperado, né? Ela demora e termine sem acontecer um acidente, do que fazer rápido e acontecer um acidente aí, né? E daí, na melhor das hipóteses, ter um afastamento, né? Porque ele se acidentou, ou na pior das hipóteses, né? Teve né, a morte, né? E daí não, né, não, a gente não dá para tolerar essas coisas, né? Eu sei que é fácil a gente falar aqui agora, enquanto a gente está, né, no curso, né, mostrando o que é certo, né? Mas a gente tem que começar aqui, né? Se a gente não começar aqui já setar a mente, né? Você quando chega, não, né, aqui, né, aqui no curso é uma coisa. Quando eu chego lá, né, aí meu chefe fica enchendo o saco, não, faz esse trem logo, faz isso, né? Infelizmente, às vezes, né, quando você vê esses vários desvios aí, às vezes é melhor você abandonar esse serviço ou falar, não, eu simplesmente não vou fazer. Já houve empresas que eu falei, olha, não vou fazer esse laudo porque, ué, cadê o sistema de aterramento? Né, a máquina lá, ela pede para ter um sistema de aterramento de tantos ohms, né? Então, aí na hora que eu falei, ó, pega o terrômetro, ele terra o quê? Aí eu falei, não, é o terrômetro para saber se realmente esse sistema que vocês colocaram aqui, essa haste, né? Ela tem a quantidade de ohms, né? Que o fabricante, né? Porque tudo as máquinas têm seguro, né? Eles recomendam, né? Igual essa lá da White Martins era 2,5 ohms, né? Ou seja, uma resistência bem baixa, que era a exigência para o aterramento para a mesa lá de corte, é uma cortadora a plasma. Então vamos lá, pessoal. Né, a gente tem ele é protegido aqui por fusíveis, igual a na atividade 1, né? A gente tem o contator e aqui, ó, eu até deveria ter selecionado porque esse daqui é com reversão, ó, não é? Aqui, ó, é a partida direta. O que vocês acham? É a reversão ou não isso aqui? Se vocês perceberem aqui, ó, para você inverter o circuito, você tem que inverter uma das fases aí, né? Trocar as fases, porque aí tem até aquele detector de tensão que ele é uma caneta, né? Que ele tem aqui o sistema RGB, né? O vermelho é fase A, né? O verde é fase B e quando acende a luz azul é a fase C. Aí tem aquele é o sequencímetro, se eu não me engano. Não é o frequencímetro, não, é o sequencímetro, que ele tem umas Ô, garras professor, em jacaré para você ver a sequência de fases, né? Então você tem que fazer esse daqui tá me parecendo que é com reversão aqui, né? Então você tem o quê? Você tem contatores, né? O contator um, contator 2, pode falar aí. nesse caso, é as três fases voltando, né? Não, as As três, três mas, fases. mas tem que ver, ó, por exemplo, ó, é o A, ó, ele tá vindo aqui, ó. Tá vendo que ele vem no primeiro borne ele tá, ó, no primeiro do contato um, no borne superior ele tá o mesmo, né? Só que está vendo o contator 2, ó, ele vem no borne inferior aqui no 6, ó. Se eles estivessem na mesma fase, né, ele estaria, por exemplo, o um com um aqui, ó, um com um, vamos supor, Ah, entendi, o entendi. 3 com 3, o 4 com 5. Então você inverte duas delas, né? Ou você usa o contator um ou o contator 2, né?
Por exemplo, o 1 você liga A, B e C certinho, né? Aí o 2 você coloca ACB, por exemplo. ACB, que aí o diagrama lógico do 2 vai ser para você fazer sei lá, sentido horário e o outro sentido anti-horário. E daí você faz essa inversão aqui, ó, do normalmente aberto do contato 1, ó, o borne inferior do contato 1, com o normalmente fechado do contator 2, ó. Aí lembrando, ó, que na hora que colocar lá no CAD-Simo, né, você tem que dar os nomes, né, porque aí o K1, né, K2, porque aí a simulação vai continuar, ela vai executar da forma correta, né? Então, ó, contator, você tem o quê? Relé, relé térmico. O que mais? Você tem tem a botoeira, né? O botão aí do... Professor, Sim, tem como aumentar mais essa imagem aí não, né? pai, tem. Melhorou, né? Melhorou. Só descer um pouquinho para... Aí, ó. O que mais que tem aqui, né? Tem o botão, né? O S1 aqui é o normalmente aberto, né? Então, deixa eu pegar aqui do meu de referência aqui, ó. O que mais? Você tem o botão, né? O de desliga, né? Que geralmente é o normalmente fechado, porque aí na hora que você ou no sentido horário ou no sentido anti-horário ele tá ligado, né? Você vem e faz o desligamento aí, né? Então você tem o botão normalmente fechado, né? Que é o botão de desliga. Daí você vai colocar a quantidade, ó. No contator eu tenho 2, para o relé térmico eu tenho 1, o botão normalmente aberto é 1, e o... Não, são 2, né? Isso, que é o botão pra um sentido, para o outro. E o normalmente fechado, né, que é o de desliga, você tem 1, né? Beleza? Só um minutinho aqui, pessoal, rapidão aqui. Antes que eu esqueça aqui, a gente só vai passar uns 5 minutinhos, mas aí a gente finaliza aqui. Professor, eu pensei que no caso aí precisava colocar os cabos para não, né? Na relação ainda do material, não, né? Não, até que não. Aqui só se fosse um orçamento, né? Igual aquela atividade lá acho que era instalação predial, né? Se não me falha a memória. Entendi, professor. Ok. Beleza, deixa eu ver o que mais aqui. Agora a etapa, né? Então, lembra que eu falei? Sempre a gente tem a etapa de montagem, né? Você monta primeiro, seja lá para o experimento didático, né? Você ministrando aula, ou então para né, você montar previamente para o cliente ou para levar ele já montado para o cliente, ou você montar lá na planta, né? Às vezes se é uma montagem ali se é muito grande, né? Então, montagem e teste, né? Primeiro você monta e depois você faz o teste aí. E daí é igual lá no POP, né? Não sei se já ouviram essa expressão, né? Procedimento operacional padrão, né? Muitas concessionárias, o nome antigo era esse. O nome novo aí, que a maioria dá para esse procedimento, chama instrução técnica, né? Mas é a mesma coisa. Você tem a etapa, né? Que é, no caso, que é a montagem, depois o teste. Você tem para cada etapa o risco envolvido, né, o segundo pilar, e tem o terceiro pilar, que é como que você vai diminuir, né, esse risco ou até anular o mesmo, né? Por exemplo, diminuir por exemplo, utilizar um EPI, né? Anular seria eu colocar uma solução que nem necessidade de utilizar um equipamento de proteção individual não seria necessário, né? Então, o risco. Ó, eu elenquei aqui, deixa eu coloquei no lugar errado aqui. O risco, ó, ferimento,
quando você faz o manuseio lá, né, da chave de fenda ou da chave Phillips, né, você está ali manuseando, cortando, né, os cabos, né, esse que seria o risco. Aí como é que você vai controlar esse tipo de risco? Ó, e você vai utilizar o equipamento de proteção individual, né, o óculos de segurança, né, o calçado de segurança com CA para eletricista, já que você está fazendo intervenção num circuito elétrico, né? Então, qual que é o risco na hora do teste? É acontecer, né, a eletrocução, né? E como é que você vai controlar? Novamente, você utilizando o equipamento de proteção individual, né? E dependendo aí, às vezes, até utilizando um equipamento de proteção coletiva, que aí você consegue fazer essa, né, fazer a etapa aí de proteção. Aí, nesse caso, né, continua utilizando óculos de segurança, calçado de segurança, e para o choque elétrico, né, a luva isolante na classe de tensão do circuito a qual você está dando, né, fazendo a montagem ou fazendo a manutenção. Se for um circuito de distribuição, né, uma 13.8, você vai utilizar a luva com a classe de tensão para 13.8. Já que é um circuito industrial, né, e geralmente você liga esses equipamentos no secundário, né, na baixa tensão, então você vai utilizar a luva isolante com a isolação para a classe de tensão da baixa, né? Até, se não me falha a memória, é até 1000 volts, que é a classe de tensão. Então é isso, pessoal. A análise aqui da primeira, né, da primeira etapa já está pronta. Aí na próxima aula a gente vai ver a análise da segunda. Inclusive, eu vou colocar em vez de utilizar isso com a montagem com a partida direta, né? Eu vou colocar igual o que está aqui, né? Para ficar mais crível aí, que é com a reversão, né? E o intertravamento aqui, tá? Então é isso, pessoal. Ok, Já, professor. esse aqui Professor, é a montagem 1, viu? Sim, pois não. o senhor Eu não escutei, cortou, viu, seu áudio. Pode falou falar novamente. aqui, eu apertei sem querer. Uhum. O senhor falou no começo aí de placa solar. O senhor sabe dizer se a gente vai ter algum módulo de montagem, de instalação de placa solar, alguma coisa falando assim? Olha, assim, pelo menos no programa, né, o normal, não, assim, não tem. Eu sei que o Senai tem alguns cursos que, se eu não me engano, é de qualificação, né, que aí é relacionado à montagem e projeto, né, de placas solares aí, com, né, um sistema off-grid ou sistema on-grid. Mas, assim, no, Ok. no conteúdo desse curso, não. A não ser que seja um conteúdo extra, né? É até bom você externar aí essa necessidade aí. A gente pode até fazer uma aula relacionada a isso, né? Achei interessante Entendi. essa pergunta sua, aí, Ok, obrigado. beleza? Boa noite. Então tá, Beleza. pessoal, fiquem com Deus, né? E até a nossa próxima web aula. Boa noite, professor. Até Boa amanhã. noite. Até semana que vem, na verdade. Ou até semana que vem. Professor, boa noite. Boa noite.